Bem-vindos ao HC Comunica, o podcast que conecta você ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Aqui, ensino, pesquisa e a assistência são as nossas prioridades. Por isso, vamos divulgar os serviços oferecidos pelo SUS de maneira clara e acessível. Eu sou a Luana Cunha e a cada novo episódio teremos um bate-papo descontraído com profissionais de diversas áreas que trarão temas relevantes para poder esclarecer dúvidas da população de maneira objetiva. Essa semana, nossa convidada é a Rosikeila Simões Nomelini, médica ginecologista e mastologista no HC-UFTM, e o tema é Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama e prevenção do câncer de colo de útero. Então, fique comigo, o bate-papo já vai começar. Doutora, eu gostaria de saber como que a senhora escolheu a medicina, a sua especialidade? Como que você chegou aqui no HC-UFTM, né? Para a gente contextualizar um pouquinho para o público. Bom dia a todos, meu nome é Rosikeila. Inicialmente eu quis fazer medicina porque eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas e eu sempre pensei em fazer alguma coisa que pudesse ser bom para a humanidade, né? Descobrir alguma coisa diferente, e por isso explica posteriormente a minha vocação para docência e para pesquisadora. Então eu fiz medicina e mais ou menos no 8º período eu vi que gostava muito da parte de saúde da mulher quando passei pela ginecologia obstetrícia e por isso fiz a residência de ginecologia obstetrícia. Gostava muito da obstetrícia, de fazer partos, né, de ver o nascimento da vida, mas no 2º ano de residência eu passei pela oncologia ginecológica e pela mastologia e convivendo com as pacientes que têm câncer de mama, câncer ginecológico, eu me encantei, né, com o convívio das pacientes, com quanto a gente aprende com elas, e por isso decidi fazer uma subespecialidade, que foi oncologia ginecológica e mastologia. Como falei anteriormente, sempre gostei muito de ensinar e de pesquisar, e por isso acabei seguindo a carreira de docente. Então, hoje eu sou docente e pesquisadora. A minha linha de pesquisa é em câncer ginecológico e câncer de mama. Perfeito. E eu vou passar um dado para vocês. De acordo com um estudo, o Brasil deve registrar 73.610 novos casos de câncer de mama em 2025. O levantamento também apontou uma tendência de redução da mortalidade entre mulheres de 40 a 49 anos, reforçando a importância do acesso a um diagnóstico precoce. Já falando sobre o câncer de colo de útero, a estimativa para o triênio 2023-2025 é de 17.010 novos casos anuais. O câncer do colo do útero é o terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil. O papiloma vírus humano, HPV, é o principal agente causador da doença. E é com esse dado que a gente vai iniciar o nosso tema de hoje. Outubro Rosa. O que seria Outubro Rosa? A gente sabe que é uma campanha, mas eu gostaria que a doutora Rosikeila explicasse um pouquinho para a gente, é uma iniciativa do Ministério da Saúde, mas do porquê desse tipo de campanha ser tão importante. Bom, então são 2 tipos de câncer bastante prevalentes na população, tanto mundial quanto brasileira, né? Então, como você já falou, o câncer de colo é o terceiro e o câncer de mama o primeiro na mulher, né? Se a gente excluir os cânceres de pele. Em relação ao câncer de mama, o que a gente tem é o diagnóstico precoce com os métodos que a gente tem, né, de rastreamento, de imagem. E a detecção precoce vai ser muito importante aí, né, para um melhor tratamento dessa paciente. E o câncer de colo uterino, a gente tem realmente prevenção, porque se a gente fizer, né, se a gente descobrir uma lesão pré-maligna, a gente consegue tratar essa lesão e evitar que essa lesão progrida para um câncer. Então, daí a importância, né, de a gente focar para esses 2 tipos de câncer que são bastante prevalentes aí na mulher. Certo. Agora a gente vai falar dos principais fatores de risco, né, tanto para o câncer de mama quanto para o câncer de colo de útero. Assim, se fala muito em câncer de mama, mas eu acredito que se fala muito o básico, né, o trivial, talvez ali sobre a questão do exame de toque, que é essencial, gente, mas assim, a gente precisa
conhecer quais são os fatores de fato para que a gente consiga ficar atenta. Nós, mulheres, precisamos ficar atentas aos sintomas do nosso corpo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o câncer de mama, ele pode ter um fundo genético também, mas é importante dizer que é uma percentagem pequena, né, mas existe. Há também uma associação com alguns fatores que são relativos mesmo ao nosso comportamento, né, por exemplo, obesidade, aumento do risco, o tabagismo, consumo de bebida alcoólica, em relação também à questão hormonal, né, então, a maioria dos cânceres de mama, ele é dependente do hormônio feminino, o hormônio estrogênio. Então, fatores como a primeira menstruação mais cedo, a última menstruação, a menopausa mais tardia, tudo que nos leva a ter um tempo maior de exposição a esse hormônio, pode levar a aumento de risco também. E em relação ao colo de útero é um pouquinho diferente, né? Como você já falou também, muito bem falado, o câncer de colo uterino, ele tem uma causa bem definida, que é um vírus, o vírus HPV, o papilomavírus humano. E o HPV realmente é o vírus que causa o câncer de colo de útero, né? Obviamente que a maioria das mulheres entra em contato com HPV durante a vida, mas não evoluem para o câncer, ainda bem, né? Mas isso porque depende muito da imunidade, depende se ela fuma ou não, depende de outros fatores, né? Poucas vão evoluir e o que faz evoluir é a persistência desse vírus. Então, tudo que tiver relacionado ao HPV, né, é um fator de risco. Por exemplo, múltiplos parceiros sexuais, né, a primeira relação sexual mais cedo, e fatores que fazem esse vírus persistir. E um muito importante é o fumo, é o tabagismo, né? Então, se a paciente tem um HPV e fuma, a chance dele ficar persistindo, ou seja, da própria imunidade da mulher não eliminar o vírus ao longo dos anos, é um fator de risco para o câncer. Então, tudo isso que eu falei são fatores de risco importantes, mas principalmente ligados ao fator principal causal, que é o HPV. Certo. E no câncer de mama, só retomando, porque existem vários tipos de câncer de mama, né, gente? Que a gente pode ter carcinoma, por fator hormonal, igual você falou, ou outros tipos, né? Que se a gente for entrar aqui, ela vai ter que dar uma aula, na verdade. Mas eu digo assim, tem como a mulher perceber isso sem ser apenas ao tocar a mama, que a gente já vai entrar nesse assunto, fazer o exame de toque, como eu já falei, mas às vezes a gente escuta assim, ai, eu comecei a perceber isso porque minha mama coçava, ou porque isso. A gente dá alguma dica, às vezes, para que a mulher que tá, né, que ela fique atenta, porque o corpo da gente, ele fala com a gente o tempo todo e muitas vezes a gente ignora os sinais. O autoexame, assim, a gente não consegue fazer diagnóstico precoce, né? Mas é importante para o autoconhecimento da mulher. Mas eu acho que o mais importante mesmo é a mulher consultar o seu ginecologista todo ano, porque ele vai fazer o exame clínico das mamas, o exame clínico completo, né? E dependendo da idade, ele vai pedir os exames importantes para rastreamento, né? Que, na verdade, é a mamografia, a partir dos 40 anos. Mas o que ela pode ter de sinal e de sintoma? Né? Seria um nódulo mais endurecido, alguma alteração da pele da mama, que geralmente está acima desse nódulo, alguma secreção diferente. As mais preocupantes que saem pelo mamilo seria aquela mais sanguinolenta, mais avermelhada, ou muito clarinha, o que a gente chama de água de rocha, ou algum nódulo associado na axila também. Mas como eu já falei, apesar de haver esses sinais, o mais importante para a gente com o diagnóstico precoce é que a gente faça o diagnóstico antes, inclusive, que a gente palpe um nódulo de mama. Quando um médico experiente consegue palpar um nódulo de mama, ele já está com pelo menos 1 centímetro de diâmetro, né? E a gente tem condições de detectar um câncer de mama quando ele está menor do que isso, quando as chances de tratamento, o tratamento vai ser menos agressivo e a chance de cura, quanto mais precoce, vai ser maior. Então, você já sabe, prevenção sempre vai ser o melhor remédio, gente. No caso do câncer de colo de útero, né, existem vacinas para isso, e no câncer de mama existem a parte de exames de rotina, né, mas sempre, como a doutora Rosiqueila falou, se você perceber alguma coisa diferente, procure um médico. Né, procure um especialista, converse com ele, fale das suas dúvidas, questione ele sobre isso, porque a gente sabe que se você conseguir fazer isso de uma maneira rápida,
as consequências vão ser menores, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do diagnóstico precoce para o tratamento. No câncer de colo de útero, como que consegue ter esse diagnóstico precoce? Isso, vamos falar então de sintoma de câncer de colo de útero, é a mesma coisa, né? Então, é mais tardio ainda quando tem sintoma. Então, quando a mulher começa a ter sintoma, que geralmente é um sangramento por contato, ou seja, ela tem relação menstrual e sangra, né? Ou um corrimento de odor fétido, ou em estágios muito avançados pode começar a ter dor abdominal, dor em região lombar, por infiltração de nervos, né? Tem insuficiência renal por obstrução dos ureteres, mas não é isso que a gente quer, né? Então, no começo, o câncer de colo uterino, ele é muito silencioso, ele não vai dar sintomas, sinais e sintomas. E por isso que é importante, né? E a gente tem condições disso, até de descobrir lesões pré-malignas, para poder tratar e evitar, inclusive, que evolua para o câncer. Então, a gente tem como método de rastreamento aí o Papa Nicolau, né? E eu acho que é bom a gente citar também, porque no Brasil está mudando, né? Recentemente, agora vai começar o rastreamento através da pesquisa do HPV, que acaba tendo especificidade um pouco melhor do que o Papa Nicolau, mas ainda está no começo, né? Não são todas as regiões ainda que estão fazendo a coleta dessa forma, né? Mas qualquer um dos dois métodos é efetivo, desde que feito da forma correta, né? Da periodicidade indicada pelo médico, né? E com isso a gente consegue detectar lesões que a gente pode tratar pré-malignas antes de evoluir para um câncer, né? E se diagnosticar um câncer no estágio mais inicial, também é muito mais fácil de tratar, né? A gente pode fazer o tratamento cirúrgico. A gente sabe que o câncer de colo uterino, estadiamentos mais avançados, a gente acaba fazendo apenas a químio e a radioterapia, né? Aí, a primeira coisa é essa. O segundo é a vacinação, que você já comentou. Então, hoje a gente tem a vacina do HPV, né? Que no SUS a gente tem a quadrivalente, né? Cobre contra 4 vírus. Que tem alto potencial oncogênico e ela leva também essa proteção. Ela deve ser realizada em meninas e meninos entre 9 e 14 anos de idade. E, além disso, eu acho que é importante a gente dizer que é importante a mulher procurar o ginecologista, né? Independente de vacinar, eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? A vacina, ela protege contra alguns vírus que têm potencial de fazer, né, essa progressão para o câncer, mas não contra todos. A gente tem mais de 10 vírus que podem causar o câncer de colo uterino. A vacina pega os mais prevalentes, né? Então, não é porque a mulher vacinou que ela não deve fazer o rastreamento, ou com Papa Nicolau, ou com um teste para HPV, ou que ela não deve no ginecologista, ela tem que ir, né? Para poder fazer a sua prevenção de forma completa, né? E o uso do preservativo, eu acho bom citar, que é extremamente importante, porque se o vírus é o causador, né? Então, o uso do preservativo é um método importante também para poder fazer essa prevenção. Então, acho que se baseia mais ou menos nessas 3 coisas que eu falei, né? O rastreamento, seja ele com o Papa Nicolau ou com o teste para HPV, a vacinação, e o uso do preservativo. Lembrando também que a vacinação, por que o Ministério da Saúde coloca essa idade, né? Isso. Toda vacina, ela tem o que a gente chama de imunogenicidade, que é a capacidade que a vacina tem de fazer o corpo da pessoa criar uma resposta imune contra aquele vírus, né? E essa imunogenicidade, ela é maior quando a pessoa não entrou em contato ainda com HPV. Então, por isso aí a importância, né, dessa idade preconizada. Tá? Isso aí. E só uma dúvida. Suponhamos que a pessoa, a mulher e tudo, fez o Papa Nicolau. E aí achou alguma lesão, alguma coisa nesse sentido que seria pré-cancerígena, que dá para tratar. Aí eu acho que vai surgir a seguinte dúvida ali na cabeça das mulheres. Tá, mas tratar como? É pomada? É medicação? O que eu vou fazer a partir daí? Como que o meu ginecologista, minha ginecologista vai atuar nisso? Geralmente é um tratamento, obviamente, muito mais tranquilo do que se realmente fosse um câncer invasivo, né? E a gente, só para falar rapidamente, para a gente entender, né? A gente tem 3 lesões, né, que evoluem para câncer de colo, o NIC1, o NIC2 e o NIC3. Então, o NIC3 é o que está mais próximo, né?
Nas lesões mais iniciais, né, que é o NIC1, que são alterações mais discretas causadas pelo HPV, a gente pode até somente acompanhar, né? Por quê? Porque a gente sabe que muitas mulheres entram em contato com HPV, acho que mais de 70 mulheres entram em contato com HPV, mas a própria imunidade, ela elimina o HPV do corpo, que é uma coisa que muitas mulheres às vezes não sabem, acham que o HPV não tem cura. Não, a maioria das vezes a própria imunidade da mulher elimina, por isso que é importante também a questão da alimentação, né? Hábitos saudáveis de vida, isso, fatores que melhoram a imunidade. Tanto que a gente sabe que pacientes imunossuprimidas, pacientes com HIV têm essa progressão mais rápida e mais fácil, né? Dessa forma, né? Tá. E você falou que tem 4 tipos. E os tipos de tratamento agora, né? Vamos falar. Agora, quando ela está com NIC3, por exemplo, algumas vezes com NIC2 também, como a progressão está um pouquinho mais perto, aí está indicado tratar. E os tratamentos também são relativamente tranquilos, né? Então, a gente geralmente tira a gente chama exeres dessa zona de transformação no colo de útero, não precisa de cortar o abdômen, a barriga, né? É feito só mesmo o local, a gente passa o espéculo. E pode ser feito de 2 formas, né? Pode tanto ser feito ambulatorial, dependendo do tamanho da lesão, né? Até onde está indo, de como a gente vê essa lesão pela colposcopia. A maioria das vezes dá para fazer num procedimento que a gente faz com uma alça, onde passa uma corrente elétrica, né? Essa corrente elétrica faz queimar e incisar ao mesmo tempo, né? Então, a gente consegue, às vezes, tirar essa lesão com anestesia local no ambulatório, né? Ou então no bloco cirúrgico, com uma cirurgia que a gente chama de conização, onde você tira uma parte do colo de útero, um cone do colo de útero, né? E essa mulher depois pode ter vida normal, né? Pode, inclusive, engravidar. Mas precisa de ter o segmento, mesmo quando faz essa cirurgia, essa pequena cirurgia, né? Porque o HPV, ele pode estar ali, ficar persistente e voltar a causar alguma lesão. Então, o segmento sempre é importante também, tá? Mas é muito melhor tratar de forma tranquila, dessa forma, do que depois evoluir. Nessa evolução demora. Essa evolução numa paciente que está imunocompetente, que não tem nenhuma causa para deprimir a imunidade, que não tem HIV, ela leva mais ou menos entre 9 e 10 anos, né, para uma lesão inicial, NIC1, e até, se ela progredir, até câncer invasivo. Então, assim, são quase 10 anos que a gente tem para diagnosticar, né? Então, assim, em países mais desenvolvidos, a gente não tem mais tanto caso de câncer de colo uterino, como a gente tem nos países em desenvolvimento, como o Brasil, né? Então, é por isso que a gente precisa, assim, em saúde pública também, né, ter políticas mais fortes que possam melhorar o acesso da mulher ao sistema de saúde, né, para ela poder fazer o seu rastreamento, ter uma alta cobertura vacinal, né, para que a gente possa diminuir a incidência, a prevalência de câncer de colo uterino avançado. Isso aí. Assim, a gente consegue atuar preventivamente, né? Como a gente está querendo bater na tecla aqui com vocês. Mas eu achei importante a doutora Rosiqueila falar sobre essa questão do tratamento, porque eu sei que muitas mulheres aí têm medo, né? Tem medo, assim como a gente sabe que para o homem a questão do câncer de próstata é um tabu, a gente sabe que às vezes a mulher pensa, não, vou lá, vai me cortar, eu não vou poder engravidar mais, isso não, gente. A gente tem que trabalhar na prevenção, mas se você chegou ao ponto de já estar com uma lesão, você precisa se tratar para você conseguir aí ter vida longa por muito tempo e manter a sua saúde ginecológica e estar tudo em dia, né? Sem sentir dor, sem ter sangramento, sem ter corrimento, sem levar nenhum problema caso você venha engravidar, né, em algum momento. E você chegou a citar e a gente tá vendo aí em jornais, né, nas redes sociais, em sites, sobre essa questão do novo teste molecular de HPV. É assim, eu sei que muitas regiões não têm acesso a esse teste ainda, mas a gente sabe que ele já está sendo implantado. E existe uma diferença aí até de tempo de diagnóstico, de tempo para fazer o exame. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, porque eu também sei que vai surgir curiosidade no público sobre isso, que é um tema que está em alta agora, né? Então, primeiro que assim, às vezes fala-se que é um teste novo, mas não é um teste novo, né? Porque assim, a pesquisa de HPV pelo PCR, inclusive, foi meu tema de mestrado, né? Isso aí, ó, gente, então estamos falando aqui. Em 2003, então não é um teste novo, né?
Mas é um teste que só agora está sendo implantado no Brasil. Há muito tempo ele já foi implantado em outros países, né? Só que, talvez por ser de mais alto custo, ele ainda não tivesse sido implantado aqui, né? E a partir desse ano, né, final do ano passado, esse ano, está começando a implantação do rastreamento por esse teste, né? Então, na verdade, o que acontece? Você vai ter a oportunidade, às vezes, de dar um intervalo um pouco maior, né? Então, porque assim, o que é a recomendação para Papa Nicolau, pelo Ministério da Saúde, né? Você faz anual e tendo 2 testes consecutivos negativos, você poderia fazer a cada 3 anos, né? Só que ele dá muito falso negativo, tanto que muitos médicos optam por fazer anual, por causa desse falso negativo, né? Que às vezes eu pego um falso negativo esse ano, ano que vem, se tiver alguma coisa, eu detecto, né? E o teste biomolecular, né, para HPV, o que a gente usa é o PCR, né, ele faz uma genotipagem mesmo. Então, ele vai ver se está presente ali um tipo oncogênico, né, porque a gente tem vários tipos de HPV, os que levam a câncer, outros que levam só a verruga, mas que são de baixo risco para câncer, tá? Então, a gente vai testar esses tipos de HPV que tem maior risco oncogênico, risco para câncer. Aí, se vier positivo para os principais tipos prevalentes, né, que são 16 e 18, HPV 16 e 18, que são os mais prevalentes que mais causam, podem levar a evolução para câncer, então a paciente vai direto para a colposcopia, né? Para quem não sabe o que é, a colposcopia é um aparelho que tem uma lente de aumento, né, que a gente joga alguns reagentes e olha para ver se tem alguma lesão para a gente poder guiar a biópsia e detectar essas lesões, né, pré-malignas ou até malignas, né? Então, ela já vai direto para esse teste. Agora, se por acaso ela vem negativo para qualquer tipo de HPV, o que vai acontecer? Ela vai poder dar um intervalo maior de 5 anos, tá? Isso eu sempre falo também, 5 anos para fazer a coleta, mas não é 5 anos para voltar ao ginecologista, porque gente, tem que fazer o exame geral. O ginecologista, eu sempre falo que acaba sendo um clínico geral também. Exatamente. O ginecologista, ele não foca só para a região genital, ele examina a mama, ele afere pressão arterial, ele palpa abdômen, né? Ele vê até a parte psicológica saúde da mulher, gente. É saúde da mulher, então é uma coisa ampla. Então, eu acho que assim, eu tenho muito medo e por isso que eu tô falando muito isso, né? Das pacientes acharem, não, agora tá tudo bem, só daqui 5 anos que eu vou voltar, né? Não então, façam isso. Não façam isso, né? E tem a outra possibilidade também, porque a gente tem o 16 e o 18, mas a gente tem alguns outros tipos que o teste também vê, né? Se tá positivo ou não, que são menos prevalentes, né? Se vier positivo para outro, que não 16 e o 18, aí volta para citologia. Faz o antigo Papa Nicolau, mas do próprio material, não precisa colher de novo, que isso a gente chama de citologia reflexa, tá? É um material que a gente colhe um pouquinho diferente, coloca no meio líquido e a gente deixa armazenado. Se por acaso vem outro tipo que não o 16 e o 18, a gente resgata com esse material mesmo, para não precisar de coletar de novo, faz como se fosse o Papa Nicolau, a citologia, tá? E se essa citologia vier suspeita para alguma lesão pré-maligna, aí sim a mulher precisa de ir para a colposcopia. Então, assim, bem no geral, acho que deu para entender, né? Deu. Só para a gente entender como que vai ser feito agora. Resumindo, vamos ver se a gente entendeu aqui. Se for método do Papa Nicolau, geralmente, seu ginecologista vai te indicar a fazer isso anualmente. Né? E aí, se você tivesse 2 negativos, ele passaria para 3 anos. Porém, prefere fazer anualmente por uma questão de segurança, gente, caso dê um falso negativo. Agora, suponhamos que você fosse fazer, na sua região, você já tivesse acesso, que fique claro, o teste molecular de HPV. Aí, o tempo de um teste para outro seria... Aumenta, se tiver negativo para todos os tipos, né, que são testados, de alto risco, 5 anos. 5 anos. Então... Porque aí vai surgir assim, qual que é o benefício? O benefício é esse. Mais preciso, né? Se você conseguiu detectar tudo negativo, tá ok ali com a saúde da mulher, daqui 5 anos você faria de novo e não anualmente. Esse é o maior benefício para a mulher aí, esse tempo mais longo, mais prolongado, né? Traz um pouco mais de tranquilidade, eu acredito. Sim, eu só acho que é importante a gente falar isso também, né? Eu vou aproveitar, porque... assim, vai encontrar muito mais HPV aí, porque eu estou fazendo teste específico e isso não deve ser motivo de pânico.
entendeu? Vai Porque gerar mesmo. Isso. E nem todas as mulheres que vier positiva, isso não indica que elas vão ter câncer ou lesão pré-maligna, por causa disso que eu falei anteriormente. A maioria das mulheres entra em contato com HPV durante a vida, mais de 70%, mas elas vão eliminar o HPV. O próprio organismo consegue fazer isso. Existem trabalhos mostrando que isso vai aumentar em torno de 3 vezes as indicações de colposcopia, né? Tem que entrar em desespero, porque na maioria das vezes, mesmo se vier positivo, isso não indica que tem lesão. Ter positividade para HPV não indica que necessariamente tem uma lesão. Pode ter, mas pode estar normal. Então, como para tudo na vida, gente, a gente tem um lado positivo, né, e o negativo. O importante é a gente não ficar sendo ignorante em relação ao tema. Então, a gente está trazendo aqui a doutora Rosiqueila, que é especialista nisso, que é pesquisadora, que é professora. Então, assim, para a gente, que inclusive foi tema, né, do trabalho dela, para a gente esclarecer para vocês que, caso você tenha acesso ao teste molecular, porque a gente sabe que agora vai ser uma tecla que vai ser batida muito porque está em alta, e tudo que está em alta vira um boom. Então, se você tem acesso ao teste, fez o teste, o que ele traz de benefício? Esse espaçamento maior, de você poder fazer o exame, não precisar fazer isso de ano em ano, caso dê tudo legal com o seu exame, sim de 5. Porém, não se desesperem, porque vai achar mais a questão do HPV, vai vir mais positivo para alguns tipos, porém, isso não significa de maneira alguma que você tem um diagnóstico fechado para câncer de colo de útero. E outra coisa, vou só complementar, por favor. Alguém deve estar se perguntando, né? Bom, e se vem positivo, eu faço a colposcopia e dá normal. Eu realmente não tenho nada, mas tenho HPV. O que vou fazer, né? Exatamente. Eu vou repetir em 1 ano. Em vez de repetir em 5 anos, eu vou repetir o teste em 1 ano. Certo. Tá? Eu tenho que repetir, assim, verificar como que eu tô, tá? Você vai fazer um acompanhamento. Isso, eu não vou voltar em 5 anos, isso, né? Pra verificar. Eu preciso de verificar em 1 ano agora. Em 1 ano. Tá? Perfeito, gente. Então, assim, o importante é você ficar atento à sua saúde, né? De uma maneira ou de outra. Mas não preciso tratar também, isso, né? Ou seja, tem um teste positivo, faço colposcopia da normal, eu não tenho que tratar. Eu só tenho que acompanhar mais de voltar perto. para repetir o teste daqui a 1 ano. Essa questão de tratamento, igual eu falei, se fosse para a gente abranger isso, a gente teria que ficar aqui muitos e muitos podcasts, né, falando com vocês, porque... Mas aí você tem o seu médico para isso, né? Isso foi falado desde o começo. Você não vai fazer as coisas da sua cabeça, porque você leu lá na inteligência artificial, por exemplo, que é assim que se faz. Você vai procurar um médico da sua confiança, um médico que está ali e ele é capacitado para isso, para ele te indicar se você precisa de tratamento, se você não precisa de tratamento, se você precisa passar por uma pequena cirurgia, se você não precisa, se você está com câncer, se você não está, qual é o exame adequado, de quanto em quanto tempo que você vai voltar lá. Aqui a gente está focando na sua saúde, na saúde da mulher. Vamos ficar bem atento a isso para não gerar um burburinho que às vezes possa vir a ser desnecessário, né? E agora a gente quer falar assim, quais que são mesmo essa questão assim de uns sintomas que a gente pode falar assim, é alerta agora para mim. Eu tenho que ir num profissional de saúde, porque a gente sabe que a gente está falando muito de prevenção, mas a maioria das pessoas fica remediando, né? Aí na hora que chega no extremo, ela fala, agora eu vou. O que um ginecologista, né, uma pessoa da área, um mastologista, considera que já seja um sinal de alerta extremo que a pessoa fale, procure um médico agora? Para mama, então, seria mesmo o nódulo ou secreções diferentes, como eu falei, né? Pelo mamilo, mais avermelhada, ou mais água de rocha. Se esse nódulo for mais endurecido, com alteração de pele em cima, é mais suspeito, tá? E para colo de útero, um sangramento, principalmente as relações, um sangramento diferente, um corrimento com odor diferente, tá? Mas principalmente para colo, né, que eu falei, né? Isso. Ele é silencioso, ele não vai dar nada disso no começo, tá? Então é assintomático. Tá. Então por isso a importância do rastreamento. Do rastreamento. Né? E mama, como a gente já falou, só reforçando também, a gente quer diagnosticar antes que seja palpável. Certo. Tá? Vamos falar um pouquinho da questão que eu sei que também vão ter mulheres aí que vão falar, porque às vezes a gente vê a campanha do Outubro Rosa, principalmente, e aí fala muito, faça o exame de toque na sua mama. E eu acredito que algumas mulheres nem saibam fazer esse exame. Tem algum lugar que elas podem procurar para ter acesso a
às vezes não foi no ginecologista, porque, gente, quando a gente vai no ginecologista, ele explica, ele ensina a gente a fazer esse exame. Aí outra questão de você ir no ginecologista. Eu mesma, né, fazia errado. Que a gente às vezes vê, faz o exame, aí você fica tocando assim, mas existe uma posição do seu braço, existe um jeito certo para que você tenha algum lugar, algum folder, algum material explicativo que a mulher consegue ter acesso fácil para poder entender como que isso é feito? Então, eu acho difícil indicar alguma coisa da internet, porque tem tanta coisa lá, né? Eu acho que o ideal mesmo é procurar o ginecologista, tá? Porque ele vai orientar, e como eu já falei, assim, o autoexame não faz diagnóstico precoce, porque a gente não consegue, assim, nem a pessoa e nem o médico consegue palpar um nódulo de menos de 1 centímetro. Mas, como eu falei para você, é importante para autoconhecer e tudo mais, né? Mas eu acho importante que uma pessoa explique, né? Eu acho que é muito melhor, muito mais seguro, né? Então, que peça ao ginecologista, tá? E que não deixe de ir no seu ginecologista uma vez ao ano. Tá? Isso, eu acredito assim, eu vou até falar aqui para vocês. A gente tem o SUS, tem o Ministério da Saúde, a FEMAMA, né, Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, institutos que são sérios, né, que cuidam dessa parte da saúde da mulher, que lá você pode encontrar vídeos e materiais explicativos que vão ser coesos, né, coerentes com a realidade. Isso, tem que ter cuidado. Né? Então tenha cuidado com isso. Se você acessa lá, exponhamos, que a mulher, muitas vezes, ela tem medo de se tocar, que é justamente, vai que eu toque e acho. Mas, gente, faça isso. Faça isso. Ninguém melhor do que você conhece seu corpo. Porque você fez hoje e não sentiu nada. Vamos supor que daqui 3 meses você tá lá e deixa eu tocar aqui de novo. Se você sentiu uma coisinha diferente, não necessariamente vai ser um nódulo cancerígeno, um câncer maligno, pode ser algo benigno, fácil de resolução. Mas aí, a partir daí, isso te acende uma luz para você falar, nossa, já tem tempo que eu não vou no ginecologista, vou marcar uma consulta. Então, assim, vamos perder esse medo, né, quebrar esse tabu, porque é importantíssimo que você esteja sempre atenta. Primeiro vai vir de você, para você conseguir passar para o seu médico aquilo que você está sentindo, porque muitas vezes a gente vai no médico, mas também não fala nada com nada, né? O médico pergunta, você está sentindo isso? Não. 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 E aí, ele também não vai conseguir adivinhar e fechar um diagnóstico ou fazer uma indicação clínica correta se você não conseguir ter um pouco de conhecimento, né, saber sobre si mesma. E agora a gente vai falar do HC-UFTM, porque a gente está aqui, a doutora Rosiqueila atua aqui, ela já falou que é pesquisadora, que é docente aqui, e eu queria que você falasse o que a gente tem aqui, né, de diagnóstico, de tratamento mesmo para câncer de mama, para câncer de colo de útero, serviços que a gente oferece para que a população consiga saber disso. Nós temos o tratamento tanto para câncer de colo quanto para câncer de mama, né? Então, assim, nós recebemos pacientes de toda a macro-região, dos 27 municípios que vêm encaminhados para cá, e também de nossas próprias pacientes que às vezes são triadas dentro do próprio hospital, em alguma outra clínica ou nossos ambulatórios gerais, né? Que conseguem facilmente marcar conosco. Então, tanto para colo, né, que a gente tem cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né, todo o acompanhamento aí, é tudo feito aqui no hospital. E para câncer de mama, da mesma forma, né, tratamento cirúrgico, reconstrução, mama, a gente tem mais tratamentos, né, em relação à mama e ginecológica, acho que mama, assim, tem muito mais estudo, né? Isso. Então, além de quimio, de radioterapia, a gente tem disponível hormonioterapia, terapias-alvo, tá? Então, a gente tem todo tratamento e acompanhamento das pacientes aqui no hospital. Certo. Aí vai surgir aquela dúvida assim, e aí como que eu faço para consultar aí no hospital e não sei o que? A gente vai ter que esclarecer, porque senão, né, às vezes a pessoa acha, vou chegar lá e vou conseguir isso. E existem um processo, né, gente, que você tem que passar, vai em tal lugar primeiro para ter um encaminhamento, para passar no ambulatório, como que funciona isso? Se ela tem alguma suspeita, né, ou já diagnóstico na rede básica, eles encaminham para cá, certo. Tá? E se vem aqui de dentro do hospital, é muito fácil também, né? A gente consegue aqui dentro marcar o encaminhamento para o nosso serviço mesmo.
Mas se você não está aqui dentro, você vai precisar passar antes por uma UBS, é isso? Isso. Por uma UBS, gente, tá? Fique atento. Porque às vezes o próprio ginecologista da UBS vê a alteração e ele vai encaminhar para nós. Então, o processo seria esse, tá? Caso você tenha alguma suspeita aí, não seja um paciente que já está aqui dentro do HCUFTM, que a partir do momento que você está aqui dentro, toda assistência vai ser dada para você, porque a gente oferece todos esses serviços, como a doutora Rosikeila falou. E lembrar que é multidisciplinar, né? Assim, a gente não tem só o tratamento, mas tem a equipe da psicologia, assistente social, terapia ocupacional, né? Então, assim, acho que é importante a gente enfatizar, a gente está falando muito de prevenção, mas a gente tem que pensar no tratamento aí também e no tratamento integral à mulher, né? Isso. Porque realmente tudo em oncologia hoje deve ser feito multidisciplinar. Isso, inclusive, melhora, né, a qualidade de vida e, inclusive, o segmento dessas pacientes vai ser melhor, tá? Isso. Entrando justamente nessa questão multidisciplinar, né? Envolve toda a equipe. Gente, envolve os enfermeiros também, os técnicos de enfermagem, tá? Envolve tudo, né? Porque a gente sabe que isso vai mexer com a mulher de uma maneira, assim, muito abrupta, né? A mulher, ela vai ficar extremamente mexida com isso, ela vai ficar com medo, ela vai ter receio, ela vai ter várias coisas que vão passar. Quando a gente fala a palavra câncer, apesar de muito ter evoluído, ainda assim a pessoa já pensa, eu vou morrer? Entendeu? Eu vou morrer? Nossa, o que vai acontecer comigo de agora em diante? Eu vou ficar mutilada, né? Quando se trata de câncer de mama, que é uma coisa que mexe com a autoestima da mulher, meu cabelo vai cair, eu vou perder minha mama, eu vou conseguir reconstruir. Então, gente, assim, abrange muitas coisas. E aí, dentro disso, eu queria que a doutora Rosikeila falasse um pouquinho da questão do apoio familiar também, da importância desse apoio dos familiares, né, e amigos durante um tratamento de câncer. Sim, é muito importante, né? A mulher vai passar por um período bastante difícil, né? Como você já falou, colo e mama tem toda uma coisa, a questão da estética, né? Quimioterapia, cabelo que cai, radioterapia mesmo em colo, né? Pode dar consequências aí no futuro em relação à relação sexual. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E o apoio, eu acho que é importante primeiro respeitar a individualidade da paciente, né? Porque cada pessoa reage de um jeito, né? Ela vai ter pessoas que ela tem mais contato, que vai querer, que vai estar mais perto dela durante as consultas, durante o tratamento, né? E eu acho que o mais importante é estar de perto. A mulher vai ter suas atividades diárias que vai ter mais dificuldade para fazer, às vezes até levar seu próprio filho à escola, né? Eu acho que as atividades de casa. Então, assim, eu acho que o apoio da família é muito importante para auxiliar, né, ela nessas atividades e também lembrar da questão de atividade de lazer, né, de socialização com a mulher. Então, a família e os amigos são muito importantes nessa questão, né? E eu acho que até a questão do atendimento multiprofissional, né, que eu acho que todo serviço tem que enfatizar isso, né? Às vezes a psicologia está com o paciente internado, às vezes a psicologia tem que olhar não só a mulher, tem que tratar e conversar com a família, né? Para dar um apoio e até dar um direcionamento melhor, né? De questões às vezes difíceis, pelas quais não só a mulher como a família está passando, e dificuldades de lidar com isso. Então, eu acho que isso é importante também, né? O acompanhamento da família do ponto de vista psicológico. Isso. E eu, particularmente, tenho, né, um caso recente de câncer de mama em família. E eu digo para você, fácil não é, certo? Dar este apoio, se manter forte durante um tratamento, principalmente se tratando de uma pessoa muito próxima e que você ama muito, não é fácil. Mas a minha dica seria, primeiro, busque conhecimento, certo? Sane todas as suas dúvidas com o médico. Confie nos profissionais que estão tendo essa tratativa, né, com seu familiar, em primeiro lugar. E tudo aquilo que você tiver dúvida, tire com eles, porque vão surgir pessoas de todos os tipos para te falar todas as coisas possíveis e imagináveis. E isso gera um certo pânico. Hoje, o acesso à internet é muito fácil, então você joga ali, a internet fala 1 milhão de coisas que podem deixar esse paciente angustiado.
aquela pessoa que é próxima e que tem o conhecimento é a pessoa que vai servir de apoio direto e que vai conseguir fazer com que esse paciente se acalme. Porque ali ele tem uma rede de apoio, mas ele tem confiança. E a partir do momento que ele confia no tratamento que ele está tendo e nos familiares dele que estão ali falando, é isso aqui, confia em mim, as chances de que ele se acalme e acredite numa possível cura, num tratamento que tudo bem, gente, muitas vezes é agressivo mesmo, né? Quimioterapia causa sintomas, a gente sabe disso, radioterapia menos, mas também traz as questões depois que vão vir com remédios orais indicados, tudo isso vai mexer. Mas você tá ali, se fazendo presente, mesmo que calado, faz muita diferença. Então a gente tem que primeiro respeitar esse paciente, se colocar disponível para ajudar, mas principalmente ter conhecimento e passar confiança para que ele saiba que ele não está sozinho. É um período e, como tudo na vida, vai chegar um momento que vai passar. Eu quero deixar aqui para vocês, mulheres, algumas redes que a gente tem, né, de apoio aí. A gente sabe que o SUS, nosso hospital é 100% SUS, tá? A gente não cobra por tratamentos aqui, não caiam em golpes desse tipo. Oferece diagnóstico, tratamento, acompanhamento, inclui exames, mamografia a partir dos 40 anos, disponibiliza medicamentos para o tratamento de câncer de mama. O Ministério da Saúde promove essas campanhas de conscientização. O Outubro Rosa é promovido primeiramente pelo Ministério da Saúde, tá, gente? Não foi uma coisa que surgiu da nossa mente, a gente colocou aqui. Todos os hospitais, a rede SUS faz esse Outubro Rosa porque vem de uma iniciativa do Ministério da Saúde que aborda a saúde da mulher, prevenção de cânceres. Tem as iniciativas como Carretas do Agora Tem Especialista, que levam exames e diagnóstico a mulheres no SUS. Tem a FEMAMA, que é a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas, que busca ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama em todo o país. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer, que também é filantrópica e presta uma assistência gratuita a pacientes carentes e difunde informações sobre prevenção. E existem outros institutos e grupos de apoio, como ONGs e grupos que oferecem informações, orientação, suporte, como a Oncoguia, Amigos da Oncologia, grupos de apoio como o Instituto Peito Aberto e vários outros que são sérios e que poderão te dar um apoio durante esse período difícil que você pode vir a passar na sua vida. E para a gente encerrar, eu vou querer que a doutora Rosiqueila passe uma mensagem para as mulheres de prevenção, de autocuidado, fale um pouquinho aí sobre, ela tem muito mais experiência, né, gente, com isso, com as pacientes, sobre o que você acha importante que essas mulheres tenham em mente a partir de um momento de um diagnóstico como esse que a gente falou, de câncer de mama ou de colo de útero. Acho que a primeira mensagem que, apesar de focar muitas ações aí para o Outubro Rosa, né, e que todo ano eu falo isso, onde eu vou falar, né, é que isso deve se estender para o ano todo, é uma coisa contínua, né. É lógico que a gente reforça sempre em um mês, mas eu acho que isso deve ser contínuo, né, então não esquecerem, né, que continuamente a gente tem que fazer atitudes primeiro preventivas, né, e isso vai ser bom para nós em relação a praticamente a prevenção de quase que todos os tipos de câncer, né? E de outras doenças crônicas, inclusive, né? Então, primeira coisa, eu acho que é melhorar nosso estilo de vida. Isso é muito importante, né? Então, fazer exercício físico regular, manter o nosso índice de massa corporal, né? No valor correto, né? Evitar obesidade, evitar a bebida alcoólica, evitar o fumo, né? Então, acho que tudo isso é bastante importante, né? Para a gente poder ter uma boa qualidade de vida e evitar várias doenças, né? E para quem tem câncer, né? Trate, né? Ouça o seu médico, né? A sua equipe, a equipe está te olhando, né? É um período difícil? Né? Mas tentar o apoio com os familiares, né, o apoio com a equipe médica, o apoio com a equipe multidisciplinar, né, para passar esse período de uma forma um pouco mais tranquila, né. E, por fim, né, é o que eu vou reforçar novamente, para a mulher é importante, né, fazer a sua consulta ginecológica anual. E aí o ginecologista, dependendo da idade, né, dependendo dos fatores de risco, ele vai indicar
os melhores exames, né, que são indicados naquela faixa etária para aquela paciente, né, que vai ser um pouco individualizado, tá? Então é isso aí, gente, um tema mais do que importante. Eu espero que vocês tenham adquirido um pouco de conhecimento junto comigo. Claro que a gente não vai conseguir abordar aqui tudo que a gente gostaria e amplamente como a gente gostaria, mas é mesmo para que a gente consiga conscientizar vocês da importância da prevenção e de se pensar na saúde da mulher. Encerramos o HC Comunica de hoje, agradecemos a doutora Rosiqueila pela presença, pelos esclarecimentos que ela teve aqui, mas calma que tem muito mais. No próximo episódio a gente vai conversar com mais um especialista e trazer mais um tema relevante para esclarecer aqui de maneira objetiva e acessível para você. Então, não se esqueça, até nosso próximo encontro.